Motumbá, povo do Axé, aqui é Hogan Silvio Moura e hoje vamos falar de um dos maiores segredos da vida espiritual. Algo que muita gente sente na pele, mas não consegue explicar. O enfraquecimento de Ori. Dentro das tradições de Ifá, do Candomblé e da Umbanda, Ori não é apenas a cabeça física, não é só pensamento ou consciência. Ori é o seu orixá pessoal, é a divindade mais próxima de você, é aquele que escolhe o seu destino antes mesmo de você nascer. É Ori que vai até Uran para escolher o caminho que você vai trilhar. E quando você nasce, você esquece, mas Ori não esquece, ele carrega tudo, cada escolha, cada promessa, cada destino traçado. E é por isso que existe um ensinamento antigo que diz que nenhum orixá pode agir na vida de uma pessoa sem a permissão do seu próprio Ori, porque Ori está acima até mesmo da manifestação dos orixás na vida individual, e quando o Ori está forte, a pessoa caminha com firmeza. Mesmo passando por dificuldades, ela não cai. Mesmo enfrentando problemas, ela encontra saída, porque o caminho dela está aceito, está alinhado. Mas quando o Ori começa a enfraquecer, tudo muda, e o primeiro sinal é o travamento da vida. Os caminhos começam a fechar, sem explicação. Aquilo que antes fluía começa a dar errado. Projetos não vão para frente, relações não se sustentam. O dinheiro entra, mas não permanece. Oportunidades aparecem, mas se perdem. E a pessoa começa a se perguntar o que está acontecendo. Muitas vezes culpando inveja, feitiço ou demanda. Mas na maioria das vezes é o próprio Ori que não está aceitando aquele caminho. Porque quando o Ori rejeita, nada prospera. E junto com isso vem a confusão mental. A pessoa perde a direção, não sabe o que fazer, começa a tomar decisões erradas, entra em caminhos que não têm fundamento, troca de planos o tempo todo, se arrepende das próprias escolhas, e isso acontece porque Ori também é consciência, clareza e direção espiritual. Quando ele está fraco, a mente fica bagunçada, o espírito fica perdido, e a pessoa começa a viver sem eixo. Outro sinal forte é o enfraquecimento da energia vital. A pessoa se sente cansada, mesmo sem esforço, perde a motivação, perde o brilho no olhar, perde a vontade de crescer, de lutar, de acreditar. E isso não é só emocional, é espiritual, porque Ori é a ligação direta com o seu axé. Quando ele enfraquece, a energia da pessoa cai e a vida começa a pesar. E aí entra um ponto muito perigoso que pouca gente entende. Quando o Ori está forte, ele protege. Ele funciona como um guardião, filtrando energias, bloqueando coisas ruins antes mesmo que elas cheguem até você. Mas quando ele está fraco, essa proteção diminui e a pessoa fica aberta para influências negativas, começa a absorver energia ruim de ambientes e pessoas, começa a atrair situações difíceis, conflitos, perdas, erros repetidos, e muitas vezes, sem perceber, entra em ciclos negativos que se repetem. E nesse momento, muitos dizem que estão sendo atacados espiritualmente, mas na verdade estão vulneráveis porque o Ori está enfraquecido. Outro ponto importante é a quebra da conexão espiritual. A pessoa deixa de sentir a presença dos orixás, deixa de perceber sinais, perde a sensibilidade espiritual, começa a duvidar da própria fé, se afasta da sua essência, e isso acontece porque é o Ori que faz a ligação. Se ele não está bem, essa conexão falha, e a pessoa se sente sozinha, mesmo estando cercada de proteção, e existem várias causas para esse enfraquecimento. Uma delas é viver contra o próprio destino. Quando a pessoa insiste em caminhos que não são seus, quando força situações sem fundamento. Outra causa é a falta de cuidado espiritual. Não cuidar da cabeça, não fazer limpeza energética, não respeitar o próprio corpo e mente. Outra causa muito forte são os pensamentos negativos constantes. A forma como a pessoa pensa afeta diretamente o seu Ori. Pensamentos de derrota, raiva, inveja, tristeza profunda, tudo isso vai desgastando a força do Ori. Também existem influências externas, ambientes carregados, convivência com pessoas negativas. Tudo isso vai afetando aos poucos, e quando a pessoa percebe, já está fraca. E dentro dos fundamentos, também se fala que até mesmo a quebra de quizilas pode afetar o Ori, quando a pessoa desrespeita o que não deveria. Por isso o cuidado com o Ori precisa ser constante. Não é algo que se faz uma vez e pronto, é um cuidado diário. É respeito com a própria cabeça. Fortalecer o Ori começa com atitudes simples, mas verdadeiras. Buscar equilíbrio, evitar excessos, cuidar da energia, respeitar seu próprio tempo, ouvir mais a intuição, se afastar do que não faz bem e principalmente se reconectar com sua essência, porque o Ori reconhece a verdade. Quando isso acontece, ele começa a se fortalecer novamente, e quando o Ori se fortalece, tudo muda.
os caminhos começam a se abrir, as decisões ficam mais claras, a energia volta, a vida começa a fluir de novo. Não porque os problemas sumiram, mas porque existe direção. E existe um ensinamento que diz que, antes de qualquer ritual, a primeira coisa que deve ser cuidada é o Ori, porque ele autoriza tudo. Sem ele nada se firma. Então, se a sua vida está travada, se tudo parece difícil, talvez seja o seu próprio Ori pedindo atenção. Porque quando Ori fala, a vida inteira responde. E se esse conhecimento tocou você, guarda isso. Reflita sobre isso. Aqui não é só palavra. Aqui é fundamento. Aqui é axé. Aqui é verdade ancestral. Seivoka Gusto. Deixe seu like e compartilhe. Se inscreva para acompanhar mais conteúdos. Cada gesto ajuda a manter viva a chama do axé. Axé para todos.